Amém, querido? Você crê que Deus quer falar com você hoje? Você veio aqui por causa disso? E Ele vai falar através da palavra dEle, vai me usar e no final vocês vão lembrar só dEle, amém? Em nome de Jesus. O que significa rudimento? Rudimento. Os mais gordinhos pensaram em condimento. Não, é rudimento. O que é rudimento? Segundo o dicionário, é um elemento básico, uma coisa em estado primitivo ou rudimentar, primeiras noções, primeiros princípios de uma ciência, língua ou arte. O que é rudimento? É o leite, pode ser, o que mais? O básico, o rudimentar. Isso são os rudimentos. Existe um psicólogo americano, chama Abraham Maslow. Quem é da psicologia estudou ele aqui? Não. Ele no século XX, ele propôs um esquema e ele chamou... Isso, você sabe, cabeção. Não era preciso, mas é sua área também. Assim como a minha também. A pirâmide de Maslow. Alguém lembra disso? Ninguém? Não? É isso aí, eu vou explicar. Ele fez um esquema, uma pirâmide, com as necessidades básicas humanas. Ele diz que todos os seres humanos têm necessidades que precisam ser supridas. São elas a fisiológica, por exemplo, beber, comer, respirar. Ok? Todo mundo precisa? Alguém consegue aqui ficar uns 2 horas sem respirar? Alguém consegue ficar uns 2 horas sem comer? Eu aprendi que tem que ser de 3 em 3 horas, aquela coisa. As necessidades fisiológicas estão na base dessa pirâmide, e aí a pirâmide vai subindo e estreitando. Quando você já atingiu essas necessidades, já supriu elas, aí tem também a de segurança. Isso não é só segurança física, que também é verdade. Por exemplo, uma casa você tem que ter, um lugar para dormir, mas também segurança emocional. Você precisa estar tranquilo para fazer algumas coisas, você não precisa estar com aquela sensação de insegurança no seu coração. Terceiro nível, amor e relacionamento. Esse cara diz, e eu concordo com ele, que todo mundo tem que ter família, tem que ter amigos. Amém? Filhos, segundo a minha esposa, que não temos ainda, teremos. Essas cobranças públicas assim, irmão, é um problema. Quarta estágio, a autoestima, que é o cara se sentir bem. E no último tópico, a autorrealização. O que Maslow diz, e eu vou passar rapidinho, já acabou já a discussão sobre ele, é que você não vai para o próximo sem suprir a primeira. Se você, por exemplo, está morrendo de fato de fome, você não está interessado na casa que você tem para morar, você está pensando só em comer. Se você não tem um lugar para você dormir, está perambulando, você não está pensando muito em amigos, por exemplo. Então ele diz que o ser humano, é necessário que ele tenha tudo isso. Você percebe isso, que ele tinha razão no que ele falou? Que você tem que ter tudo isso mesmo para você ter uma vida que a gente costumou chamar de feliz ou digna. A gente precisa de tudo isso. Esses, então, que eu falei, todos dessa pirâmide, elas são rudimentos humanos. Ou seja, todo ser humano precisa disso para viver. Se tudo isso que eu disse é tão fundamental para a manutenção da vida, quem detém o domínio sobre isso, detém o domínio sobre os homens. Deixa eu repetir. Se isso é tão visceral assim, se isso é tão importante para você estar vivo, todas essas condições, se alguém conseguir ter o domínio sobre todas essas questões, ela tem o domínio sobre o homem. Quer ver quem tentou fazer isso? Ditadores tentam fazer isso. O pessoal da camisa vermelha aí, cadê? Não. Não vai ter golpe, hoje não. Ditadores tentam, governos tentam, pessoas mal intencionadas tentam, pastores e padres, alguns tentam também. As religiões, de uma forma geral, tentam passar a imagem de que sem eles você está frito. Presta atenção, você tem um conjunto de coisas que você precisa para viver.
E pessoas, organizações e principalmente as religiões vão passar a imagem para você que sem eles você está na roça, como diria o Felipe, meu irmão. Sem eles você está na roça. Eles vão tentar passar essa imagem de você para você. É a cesta básica, é os bolsas da vida, família, etc. É a roupa de frio, é a conta de luz, a bajulação, o cargo na igreja. A falsa amizade, aquele elogiozinho estratégico na hora certa. Tudo para tentar suprir a necessidade humana do sustento fisiológico e da aceitação coletiva do desejo da autorrealização. Tudo isso, essas pessoas e entidades vão tentar dizer para você que sem eles, você está na roça. Cutuca o irmão do lado, só para você acordar que tem muita gente dormindo e dizer, sem esses caras, eles vão tentar dizer que está na roça, está na roça. Cutuca e fala, está na roça. Cutuca o Sandro aí, porque ele adora esse tipo de comentário. Está na roça. Falando no contexto religioso, escuta aí, galera. Falando no contexto religioso, você já parou para pensar no motivo pelo qual as pessoas se submetem a esse jugo religioso e cansativo? Você já pensou nisso? Deixa eu repetir. Você já pensou por que é que as pessoas se submetem a ditadores, não Hitler, ditadores emocionais? Como é que seria isso, Marcos? Ditadores controladores? Não ouvi? Eu não ouvi, mas deve ser isso que a irmã falou. Doutrinadores, é isso aí. Por que é que as pessoas se submetem a isso? Se é tão óbvio e claro de que eles estão tentando nos manipular e estão tentando nos controlar. Oi? As pessoas levam a gente a acreditar que nós somos dependentes deles. E esse talvez seja um dos maiores perigos na nossa jornada. Primeiro, por que as pessoas se submetem? Primeiro, porque se jogarem o jogo do jeito certo, um dia poderão estar na posição dos que hoje oprimem e dominam. Você chega num contexto religioso e você joga o jogo do jeito que o cara quer, no futuro você está na posição do cara e você vai poder dominar os outros também. Primeiro, eu sei que as pessoas pensam isso. Segundo, porque as regrinhas são chatas, mas têm os seus momentos de glória. Deixa eu falar um negócio para você que é verdade. As regrinhas religiosas são chatas pra caramba, mas têm os seus momentos de glória. Às vezes são gostosas de serem cumpridas. Tem toda uma aparência de superioridade, de humildade, de bondade, de exclusividade, porque se você não consegue cumprir, é porque você não é como eu sou. As regrinhas religiosas, elas têm todo um aporte, um jeito, uma maneira de conduzir a gente, que a princípio é chato, mas se você consegue cumprir, você ganha ponto na igreja. Tem uma coisa que eu digo faz tempo, que a religião, essas regrinhas... Quando eu falo regrinhas, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Pode falar não. Sim, não? 3 pessoas acham que sim. Vamos fazer igual o Silvio Santos. Quem acha que sim, acha que não, talvez. Quando eu digo regrinhas, eu digo aquilo que você ouviu a vida inteira, que se você não fizer, você não vai para o céu. É dessas regrinhas, o jeito de ser e de viver, que se você não corresponder à expectativa do seu líder religioso, você está fora do esquema. É um grande negócio. O diabo, isso é uma invenção do diabo, gente. O diabo que inventou isso. O diabo fez assim, eu vou fazer essas regrinhas e vou dizer para a galera que se eles cumprirem, eles estão bem. Aí o cara cumpre. Se ele consegue cumprir as regrinhas, ele se sente bem e não procura a verdade. E o diabo conseguiu o que ele queria. Não procura a verdade. Mas se ele não consegue cumprir as regrinhas, ele se sente mal e fala, isso não é para mim,
também não vou procurar a verdade, porque esse negócio de igreja de Jesus não é para mim. De um jeito ou de outro, no cumprimento de regrinha, o diabo consegue o que ele quer, que é te afastar da verdade. Alguém aqui não precisa responder, já se percebeu assim? Cumpridor de regrinhas. Igual a gente lê o texto agora, eu não mato, eu não roubo. Eu dou dízimo, eu uso essa roupa específica. Eu falo desse jeito. Eu dou um glória e dou uma tremida na voz. E aí eu queria que os irmãos abrissem, antes que os irmãos durmam, em Colossenses 2. Colossenses 2, 8. O meu consultor para assuntos de emoção coletiva, o Sandro, disse que é o frio que está deixando vocês quietinhos. Eu desligo o ar, hein, irmãos? Vamos ver se aviva essa igreja hoje aqui. Colossenses 2, capítulo 8. Quem achou, lê. Quem não achou, acompanha no telão aqui. Diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Deixa eu parafrasear esse texto. Cuidado, galera, presta atenção, cuidado, para que ninguém aprisione vocês com conversinha mole, papinho mole, bico doce. Uma vez, só para que no clima aqui, uma vez eu estava assistindo, eu queria muito ver um pregador, e eu sei que ele é muito herege mesmo, e fala coisas que não está na Bíblia. E eu fui ouvi-lo por curiosidade, entrei lá no YouTube, coloquei o nome dele e vou assistir ele. E ele começou a pregar, e começou a pregar, e começou a crescer, e aí o que ele estava falando era heresia. O que ele estava falando era um absurdo do ponto de vista bíblico. Mas eu estava arrepiado, rapaz. Eu sabia que era errado, mas rapaz, que bonito, o cara está crescendo. E aí termina naquele, e Deus vai te abençoar. Por que vocês não... gente que é bom de papo, arrasta a gente se a gente não estiver firme na palavra. Gente que é boa de bico, pregador bom, pastor, padre, seja quem for, leva, até o Bonovox é bom de papo, cara. Leva a gente no bico. A estratégia, então, segundo o texto que a gente leu, é usar os rudimentos do mundo, lembra da pirâmide? Esses rudimentos do mundo e a tradição dos homens para manipular e escravizar você e a sua família. Eu vou usar de papo furado, de ideia humana, de bons sonhos que eu tive, de mentiras que eu aprendi com meu avô e com minha avó. Eu vou usar de tudo isso para escravizar e manipular você e a sua família. Você quer isso? Mas o texto está dizendo que se você não tomar cuidado, aliás, Paulo pede, tenha cuidado para que ninguém escravize vocês. Então, se você acha que colocar coisas e pessoas como condição para a salvação é alguma coisa ingênua, eu queria dizer nessa noite que não é ingênuo, e a gente vai discorrer tudo em cima disso hoje. No Velho Testamento, irmãos, quem é que está com sono, diga amém. Quem está com frio, diga amém. Quem está com calor, diga amém. Quem está com fome. Tudo isso que a gente falou são rudimentos do mundo, necessidades básicas. Ok? Presta atenção, irmãos, no Velho Testamento, antes de Jesus, Deus prometeu que enviaria o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus. No Velho Testamento, Deus disse que um dia ele viria morar nos homens, de forma generosa. Olha que loucura isso. No Velho Testamento, Deus disse que quando o Messias viesse, o enviado dele viesse, a promessa era que Deus moraria em nós. Essa é uma boa promessa? Deus em nós é uma boa promessa? Ótima promessa. Mas ele disse que a promessa que ele fez, para quem é a promessa? Quem teria esse grande presente de ter o Espírito Santo morando neles?
A Bíblia chama esses caras de herdeiros. Os herdeiros são aqueles que receberiam a herança. Qual é a herança? O Espírito Santo habitando em nós. Dá um abraço nela, Arthur. Acertou certinho. Deus fez uma promessa e falou: a herança de vocês no futuro, quando o Messias vier, vai ser Deus, o Espírito Santo, morando em vocês. Só que só recebe a herança quem é herdeiro. E só é herdeiro quem é filho. Eu não sou o herdeiro do João, ainda que eu gostaria de receber uma parte poupuda da herança dele. Mas não vou receber, por quê? Porque eu não sou filho. E porque eu não sou filho, eu não sou herdeiro. Se eu fosse filho, eu seria herdeiro, receberia a herança. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? A Bíblia diz que você não nasce filho. E por isso você não é herdeiro. E por isso Deus não habita em você. A Bíblia diz que você nasce criatura de Deus, foi Deus que te fez. Mas essa relação de filho vem depois que a gente crê. Depois que a gente crê, é que a gente é filho. Antes de crer, a gente não é filho, e se a gente não é filho, a gente é escravo. É o que a Bíblia diz. Então eu sou escravo, tem um dia que o evangelho é pregado para mim, eu creio, me torno filho, e porque eu me torno filho, eu me torno herdeiro, e porque eu me torno herdeiro, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de mim. Amém. Essa é uma grande notícia. E a Bíblia diz que aonde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Liberdade é um bom valor para você? É uma coisa que você quer ser livre? Para você ser livre, você precisa ter o Espírito em você. Para você ter o Espírito em você, você precisa ser herdeiro. Para você ser herdeiro, você precisa ser filho. Para você ser filho, você precisa crer. E para crer, você precisa ouvir o Evangelho. E para ouvir o Evangelho, você tem que entrar no evangelhosimples.com.br. Não, mentira. Só para não perder a propaganda, depois a gente pega só essa parte do vídeo e coloca com o vídeo viral. Até agora, claríssimo, irmão. O Espírito em nós é condicional, então, a gente crer e a gente ser filho e ser herdeiro. Existe, então, um jeito de ser e um jeito de viver que é pautado por ouvir a voz do Espírito. Existe um jeito de ser e de viver que não é pautado nas historinhas que nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós e dos nossos líderes religiosos. Existe um jeito de ser e de viver que não é baseado nas minhas necessidades, nos rudimentos do mundo. Existe um jeito de viver que é ouvindo a voz do Espírito que mora em mim. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos conduz a entender que a nossa provisão, a provisão de todas as nossas necessidades é o Senhor Jesus, vem dele. Tudo que eu falei até aqui para você entender o que é rudimento do mundo. Rudimento do mundo é você conduzir a sua vida. Primeiro, por histórias sem sentido. Segundo, conduzir a sua vida pelas suas necessidades básicas, ou seja, pelos rudimentos do mundo. Isso ficou claro até agora? Caio, ficou claro? Estou com muito medo de não conseguir passar para vocês aquilo que o Espírito falou comigo. Então tenha misericórdia e continue orando aí. Senhor, fala comigo, Jesus. Fala comigo. Ora agora em silêncio, com o olho aberto mesmo. Fala assim: Jesus, fala comigo. Fala comigo, Jesus. Existe um jeito que não é pautado nas minhas necessidades e nem nas histórias que eu ouvi. É ouvindo a voz do Espírito. Eu queria abrir um outro texto com vocês, de Gálatas 4. Texto que a gente trabalhou nos RIPs essa semana. Gálatas 4:1. Diz assim:
Quem achou, lê. Quem não achou, acompanha no telão. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de... Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Momentos de tensão na pregação, presta atenção. O texto está dizendo que quando a gente creu, a gente virou filho e por isso herdeiro, amém? O texto agora está dizendo que quando o herdeiro é menino, ele parece muito com o escravo. Presta atenção. O que o texto está dizendo é quando a pessoa acabou de conhecer Jesus ainda, ela é menino na fé. Você olha para ela, ou você caminha com ela, e você começa a perceber nela um monte de atitude de escravo ainda. E é por isso que a gente está tratando sobre isso aqui hoje. Porque, às vezes, tem muita gente que é herdeira, filho, mas ainda está vivendo como escravo. Isso é coisa de criança. Criança na fé é que vive. Sendo herdeiro, vive como escravo. Já que tem toda a provisão para não viver mais como escravo. Continuando o texto. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Paulo se coloca junto nessa discussão agora e fala, só para sacanear com o Regis, vou mudar de posição, mudar o foco. Paulo está dizendo que quando ele era menino, ele parecia muito com um escravo. É o que Paulo está dizendo. E a pergunta que eu te faço é, como um escravo vive? Ele falou, debaixo dos, finalzinho, reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, pautando a vida por necessidade, pautando a vida por histórias vazias, sem sentido. O que é coisa de escravo então, querido? Presta atenção que a gente vai junto nessa. O que é coisa de escravo? Por exemplo, fazer as coisas por troca e não por amor. Eu vejo tanta gente fazendo, por exemplo, jejum por troca. Vou fazer um jejum para trocar de carro. Vou fazer um jejum... O que mais que faz jejum? O Justin, eu peguei o Justin. Não estou comendo chocolate. Por quê? Porque eu quero arrumar uma namorada. Mentira, não falou não. Mas tem gente que faz. Eu não estou dizendo que jejum não é bíblico. Mas como troca, é coisa de escravo. Escravo é que acha que precisa conquistar o favor do Senhor. Filho não. Vocês estão me entendendo, irmãos? Escravo é que precisa de reconhecimento. Escravo é que tem uma preocupação exagerada com o próprio sustento. Você já viu algum filho numa casa abastada? E lembre-se que está falando do Senhor, que é dono de todas as coisas, de todo o ouro, da prata, etc, etc, etc. Você já imaginou um filho na casa do pai, uma casa abastada, preocupado em guardar sucrilhos Kellogg's no quarto para não faltar no outro dia? Faz sentido isso para você? É ridículo, né? Então por que é que nós, se somos herdeiros e filhos, somos tão preocupados com as coisas básicas que Jesus prometeu que não vai faltar? Por que você continua vivendo como escravo se você é filho? A história, o Richard me contou uma história de um pastor que houve um movimento espiritual, assim, Deus falou muito com o grupo e eles foram para uma região, venderam as casas. Venderam as próprias casas. Isso não é doutrina, pode continuar. A não sei que Deus fale com você, continue com a sua casa, irmão. Mas falou com eles, eles venderam as casas e foram e construíram casas populares numa região. Linda a história, né? Não? Não é fantástica essa história? Fantástica. O cara vende a própria casa, porque Deus manda e ele vai para um lugar. Não estou dizendo que você vai ter que fazer isso e falar que é bonito, irmão, mas é bonita a história. Foi lá e construiu. E alguém chegou para eles e falou assim, ué, deixa eu te perguntar um negócio.
E quando você voltar para sua terra, como é que você vai fazer? Você vendeu a sua casa? Aí o cara respondeu assim: ah, você ainda não entendeu que Jesus é o Senhor. Você ainda não entendeu que Ele é o Senhor de todas as coisas. E se Ele mandou eu vender minha casa, ou Ele vai arrumar alguém para me dar outra, ou Ele vai me arrumar, vai fazer eu dormir no hotel, sei lá, ou vou dormir também na casa do irmão da igreja. Eu não sei o que vai acontecer, mas Jesus é o Senhor, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Uma vez eu contei essa história, 2 passarinhos na Avenida Paulista, sentados no fio. Aí um olhando para o outro assim, falou assim: rapaz, pio. É porque é linguagem de passarinho. As piadas tão ruins hoje, né? Queria pedir perdão para os irmãos pelas piadas. Fiquei muito com o Bruno, meu irmão, hoje. Um passarinho olhou para o outro e falou assim: ô rapaz, por que é que esse povo, olhando lá embaixo, na Avenida Paulista, por que esse povo corre tanto, hein? Aí o outro olhou para ele e falou assim: é porque eles não têm o Deus que a gente tem. A Bíblia fala: olhe para os passarinhos, eles não se preocupam com o sustento e Deus dá. Por que, cabeção, que você continua vivendo como escravo e você diz que você é herdeiro? Por que tão preocupado com o dia de amanhã? Basta cada dia o seu mal, a provisão Ele vai fazer, Ele vai dar. Se fosse uma igreja penteca, agora estava abaixo, gente. Você quer ver o que é coisa de escravo e você pode se ver nessa? Achar que se for imperfeito será descartado pelo Senhor. Você acha que se você for imperfeito, se você não cumprir tudo do jeito que deve ser, Deus vai te mandar embora. Isso não é coisa de filho, isso é coisa de escravo pensar assim. Fazer pelo Senhor e não com o Senhor. Isso é coisa de escravo. Baixa autoestima. Do outro lado, arrogância. Isso é coisa de escravo. Filho de verdade, filho legítimo, sabe quem é. Sabe que não é nem melhor nem pior. É filho e ponto. Eu não preciso dizer para todo mundo que eu sou melhor, eu não preciso dizer para todo mundo que eu sou pior. Isso é coisa de escravo. Pensar em tudo que pode usufruir sem a repreensão do Senhor. É aquele negócio, isso é de René que fala: pastor, tem que dar o dízimo do bruto ou do líquido? Quem pergunta isso, ele está dizendo, que na verdade está perguntando assim: qual é o mínimo que eu posso dar para Deus não ficar bravo comigo? Não é verdade? Qual é o coração do cara que pergunta isso? Eu não quero dar, mas é que eu sou obrigado, então qual é o mínimo? É do bruto ou do líquido? Isso é coisa de escravo. Porque filho e herdeiro tem o Espírito nele e ele é generoso. Coisa de escravo. Trabalhar só quando o Senhor está vendo. Quando erra, tentar fugir do Senhor. Achar que o carro quebrou porque não deu dízimo. Você nunca pensou isso? Achar que está doente porque Deus está pesando a mão. Você nunca pensou isso? Isso é coisa de escravo, isso não é coisa de filho. Achar que vai virar filho se for irrepreensível é um erro de escravo. Achar quando eu conseguir ser irrepreensível para o meu Senhor, aí eu vou deixar de ser escravo e vou me tornar filho. Um grande erro de escravo. Um grande erro. Achar que vai virar filho se obedecer tudo que o Senhor mandar. Não vai virar filho assim. Como é que a gente vira filho? Crendo. E quando a gente crê, a gente se torna herdeiro. E qual é a herança que a gente recebe? E aonde há espírito, há liberdade. Você quer ser livre? Você precisa seguir esse passo a passo todo aqui. Ó. Não precisa seguir, né? Isso vai acontecer. Essa semana no Evangelho Simples eu fiz aquele viral lá do Eu te amo, mas não gosto de você. Mas eu comecei dizendo que os mandamentos de Deus, eles não são difíceis de serem cumpridos. Eles são impossíveis de serem cumpridos
naturalmente pelo escravo. Eu estou errado? Vai tentar mandar um escravo, aquele que ainda não nasceu de novo, a parar de mentir, você acha que você consegue? E se conseguir, ele vira filho? Não. Olha que loucura. Não vai conseguir, e se conseguir, não vira filho. É aquela igreja que fala assim, amigão, para você entrar aqui, tem que parar de fumar antes. Aí o cara para de fumar e continua indo para o inferno. Tá fumando, vem fumando. Batiza fumando, batiza. Vai apagar o cigarro na hora, mas vai apagar. Porque o espírito nesse irmão que ainda tem aparência de escravo, que é o irmão menino, que é novo na fé, o espírito nele vai levá-lo a obedecer a Deus. É um processo. Ah, galera, isso é lindo demais, cara. Isso é fantástico. Ser coerente com o evangelho não é fácil. Eu estou errado? Não, vamos pensar. Lembra daquilo que você está tentando, está lutando. Lembra daquilo? É fácil? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. É muito duro, inclusive, ser coerente com o evangelho. E se tem uma coisa que tem me deixado irritado ultimamente, irmãos, eu estou numa luta, por exemplo, isso é exemplo, eu estou numa luta, numa crise da minha fé. Puxa, como é que está o meu relacionamento com Deus? Se eu estou salvo, se eu não estou. Aí chega um cara e fala assim, não pode fazer tatuagem, hein? Eu falei, peraí, mas... Desculpa, eu não estou entendendo. Eu estou numa crise interna aqui de coisa séria. Você vem falar de tatuagem, eu não entendi. Aí eu estou numa crise com a minha devassidão. Eu estou lutando. Os meus pensamentos eu levo cativo ao Senhor, aquilo que a Bíblia fala. Eu estou numa crise, numa luta. Eu acho que muita gente já passou por isso. E aí chega alguém e fala assim, ó, tem que guardar o sábado, hein? Peraí. Como é que é? Deixa eu voltar. Tá bom, tá bom. Faz o que você quiser. Viver a vida cristã é impossível, é difícil, é dolorido muitas vezes. Fazer o que Jesus quer é tenso. Agora, se eu tiver que somar isso, ideias humanas, eu estou fora. Está entendendo o que eu estou falando? Ser santo é esmurrar o corpo diariamente. Aí eu estou esmurrando, quero ser santo. Aí eu estou brigando com a minha namorada para não, etc. Aí eu estou nas minhas adolescências, eu estou fugindo delas. E estou lá no trabalho que eu roubava e estou tentando não roubar mais. Aquela luta interna, aquilo que é ser coerente com o evangelho, a gente quer ser assim. Aí chega um palhaço e fala... Você não pode ouvir música do mundo. Você está de brincadeira comigo? É isso que você está... Mas eu estou discutindo, eu estou numa discussão profunda. Aí o cara vem e fala... Hã? Como é que é? Você está entendendo o que eu estou falando? Não está fazendo sentido para mim só isso? Júlio? Está fazendo sentido, Júlio? O que eu estou dizendo é que a vida cristã, ser vivida do jeito que Jesus quer, é uma luta. Se eu for adicionar isso, ideias humanas, é ridículo. É ridículo. Eu estou numa luta querendo perdoar o meu irmão. Para ser coerente com o evangelho, eu quero perdoar. Eu quero viver em paz. Aí alguém fala, mas você tem que ir a pé para algum lugar. Como é que não estou entendendo. Tem que ir a pé. Tem que contar a bolinha lá. Tem que usar saia e deixar o sovaco crescer, o cabelo. Você está entendendo a loucura que é? A gente está falando de coisa séria, eu estou falando de coisa de maduro, de adulto. Isso é coisa de criança. Criança é que é assim. E eu não estou dizendo que não é filho, não é herdeiro, nem entrei nessa questão. O que eu estou dizendo é que está na hora de largar essas coisas de criança. Está na hora de largar essa relação com o Criador, uma relação de troca, de que se eu não sou perfeito, Ele não me aceita, e que se eu pequei, eu não tenho cara de encarar Ele. Ele estava do seu lado quando você pecou, cabeção. Vai ficar mentindo para Ele? É ridículo. É coisa de escravo, não coisa de filho. Tudo isso é coisa de menino.
E tudo isso é uma tentativa de fugir do foco principal, fugir daquilo que realmente Deus quer tratar. Existe algo no seu coração que Deus quer tratar. E você fica colocando coisas no meio do caminho para mudar o assunto, para mudar o foco. Deus quer tratar o seu coração invejoso. E aí você, para não tratar isso, acha que compensa dando dinheiro numa casa de senhorzinhos de idade. Isso é a sua relação que no seu coração precisa ser ajustada. Ser o que eu devo ser já é pesado o suficiente para eu perder tempo em fazer o que os homens querem que eu faça. Ser o que o meu timinho religioso quer que eu seja. Está na hora de crescer, de encarar o que realmente precisa ser encarado no seu coração e fugir dessas manipulações religiosas e cansativas. Fugir de vivermos entregues às nossas paixões e fugir de vivermos sujeitos a uma regra moral que vem de fora da gente. Nem a ausência de limite e nem o limite externo, eu quero o limite do Espírito Santo de Deus em mim. Eu não sei se você entendeu isso que eu falei. Eu não quero nem viver carnalmente, mas também não quero que ninguém me imponha como eu devo viver. O limite para até onde eu vou e onde eu volto é o Espírito Santo de Deus, que mora em mim, porque eu recebi ele, porque é a minha herança, porque eu sou herdeiro e sou filho, porque eu criei naquilo que ele fez por mim. Você não deixa de ser filho por pecar, independente da quantidade de cabelos que o seu pecado tem. Porque tem os pecados cabeludos e tem os pecados depilados. Estou errado? Tem aqueles que a gente diz, isso é pecadão. E isso aqui a gente dá uma maquiada. Alguns pecados a gente aceita até. O irmão que fala que vai no rodízio e se gaba de voltar passando mal, a gente até acha legal e divertido o irmão que faz isso. Mas a imoralidade sexual, Deus me livre dela. Você não deixa de ser filho por pecar, seja por quantos cabelos tiver o seu pecado ou não. A filiação não veio por aquilo que eu fiz, como também não se mantém por aquilo que eu faço. O que a Bíblia diz e nos ensina é que se eu continuar pecando, ou talvez eu nunca tenha conhecido Jesus de verdade, ou os pecados vão me levar a um coração endurecido, e por isso eu posso deixar de crer, e por isso a herança vai se extinguir de mim. Vocês entenderam isso? Amém? Eu preciso repetir? Posso repetir, estou aqui para vocês entenderem. Não tem a ver com o que eu faço. Se eu estou insistindo no pecado, ou eu nunca conheci, ou cuidado, irmão, você vai deixar de crer. É o que a Bíblia ensina. Mas não está diretamente relacionado ao pecado que você comete. Está relacionado ao seu coração. Não está relacionado ao que você fez no verão passado. Lembra de um filme assim? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Não tem a ver com o que você fez no verão passado. Tem a ver com o coração que te levou a fazer aquilo no verão passado. E se você está insistindo fazendo isso, talvez você nunca tenha conhecido Jesus. Ou se você não tomar cuidado, você vai parar de crer. O coração vai ser endurecido, segundo Hebreus fala isso. Não, e aí, estou acabando, irmãos, 8 minutos. Alguns irmãos podem estar pensando assim. Tira o Lucas de lá, chama o Eros de volta logo. Não pode pregar isso, Lucas. Não pode pregar isso porque o irmão imaturo, ele pode não entender e pode achar que pode pecar. Eu fico tenso em falar, mas vocês não vão amadurecer com o tempo. Deixa eu dizer alguma coisa para vocês, irmãos. O amadurecimento não virá com o tempo. O amadurecimento da fé de vocês virá em ouvir o evangelho de forma cada vez mais clara e direta. Ouvir a verdade, ainda que alguns vão distorcer o que eu estou falando para a sua própria condenação, a Bíblia fala. Mas você que é herdeiro, você vai amadurecer quando você ouvir isso que eu estou dizendo, porque isso é bíblico e é verdade. O pecado não te tira do céu. Para de se tratar como escravo, você é filho.
E porque você é filho, você não precisa mais pecar. Porque agora o Espírito Santo está em você e você pode dizer não para o pecado. A ordem é outra, irmão. Porque você é filho, você não é escravo, irmão. Se você é escravo, vamos orar para que o Senhor te faça crer. Mas se você diz que é filho, se considere assim, entenda quem você é de verdade. Está na hora de amadurecer. Está na hora de deixar de ser menino na fé. De ser escravo dos rudimentos do mundo. Então o que a gente faz com aquele monte de coisa que a Bíblia fala para a gente fazer? Amar o irmão. Não adulterar. O que a gente faz com tudo isso? Que a Bíblia é recheada de coisas. O irmão me procurou essa semana e me disse isso. E os ensinos bíblicos, o que a gente faz com eles? Os conselhos dos apóstolos. Eu posso transformar o conselho de Paulo em lei? Olha que loucura, a pergunta profunda. Eu posso transformar tudo que Paulo, Pedro, Jesus mandou fazer, eu posso transformar em rudimento do mundo? Posso. Presta atenção que essa é a maior loucura de todas. E se isso acontecer com você, você caiu da graça. Presta atenção. Se você colocar a coerência da vida cristã como causa para a salvação e não como consequência da salvação, você caiu da graça. Se você, por exemplo, amar o irmão é mandamento de Deus? Se eu amar o meu irmão, eu vou para o céu? Adulterar é coisa de errada? Se eu parar de adulterar, eu vou para o céu? Não, eu preciso crer, eu preciso ser filho e ser herdeiro para ir para o céu. Se você colocar todos os mandamentos de Deus, aquilo que Ele colocou como coerência para você viver, como causa de salvação, você caiu da graça. É o cara que te manda ele antes de vir parar de fumar. E na verdade o Evangelho diz, vem que eu vou te ajudar a parar de fumar. Vem que eu vou te ajudar a se libertar da sua amante. Vem que eu vou te ajudar a libertar desses quilos a mais. Só para você ver que o jogo não acabou ainda, irmãos. Isso é legal, né? É um dos pecados mais visíveis, né? Lembrando que gordo, isso é um parênteses que é importante, porque antes que falam besteira de mim. Tem gente que é gorda por outros motivos, ok? De verdade. Tem gente que tem metabolismo esquisito, tem gente que tem problema de tireoide, não é isso? Não tem? E aí é gordo por causa. Então não é disso que a gente está falando. A gente está falando do cara que come muito mesmo, come mais do que precisa. Eu quero confessar esse pecado publicamente. Que eu não tenho problema de tireoide, nada disso. E eu como mais do que eu preciso. Está vendo como esse é um pecado depilado? Como vocês estão rindo? E se eu tivesse falado que eu estou adulterando? Eu não estou dizendo que está certo. Em nome de Jesus, o Espírito vai me conduzir até parar de comer mais do que eu preciso. Mas essa é uma jornada do Espírito. Sim, você pode, então tome cuidado para não transformar aquelas leis de Jesus que tem muito mais a ver com a maneira como você deve viver, porque você é filho. Se você transformar isso se você cumprir, você vai para o céu, você caiu da graça. Eu tinha um projeto anos atrás de escrever um livro que era A Lei da Graça, que era todos os mandamentos que a Bíblia traz para o cristão viver. Mas eu colocaria na capa assim, você pode tentar viver todos eles, mas se você conseguir, sem a ação do Espírito Santo de Deus, de transformar o seu coração, você está indo para o inferno cumprindo todo aquele livro lá. Vocês entenderam isso, irmãos? Entenderam mesmo, irmãos? Estou preocupado se eu não entender isso. E aí, não precisa abrir, 1 Coríntios fala assim, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora que eu sou homem feito, o que eu faço? Eu deixei as coisas de menino. Na fé, quando você era menino na fé, você fazia coisas de menino, mas está na hora de ser um homem de verdade, uma mulher de verdade. Está na hora de amadurecer, amém, irmãos? Você quer amadurecer na fé? Você quer abandonar essas coisas de escravo? Só o André quer e o João? Quem quer abandonar esse jeito de escravo de ser? Amém. Em nome de Jesus ele vai fazer isso. Está acabando, irmãos. Dá mais 3 minutos. Eu gostaria de ler 2 textos, colocando agora como pano de fundo tudo isso que a gente falou.
tudo que a gente conversou até agora, eu queria que vocês trouxessem à mente para a gente ler esses dois textos. Colossenses, vamos abrir. Mentira, Gálatas. Gálatas. Gálatas capítulo 4. A gente vai continuar, a gente parou no versículo 3, a gente vai ler ele de novo. Irmãos, lembra tudo que eu disse, o que é viver como escravo sendo herdeiro. Estar preso aos rudimentos do mundo. Achar que o seu sustento, por exemplo, vem de você. Lembra de tudo isso que a gente conversou. Lembra das regrinhas religiosas, da palavra do pastor, o sonho que o pastor teve e falou para você não trocar de carro. Lembra de tudo isso, as regrinhas religiosas e cansativas. A gente vai ler o texto agora. Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, andávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido da mulher, nascido debaixo da lei. Jesus nasceu debaixo desse contexto todo, desses rudimentos todos. Ele veio como homem, ele abriu mão da sua glória e veio como homem, ok? No tempo certo, o versículo 4 falou que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Versículo 5, para quê? A fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Nós nascemos debaixo desse sistema escravizador, mas no tempo certo Deus enviou Jesus para redimir todos os que estavam debaixo desse monte de lei chata dos rudimentos do mundo. Continuando, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por serem filhos, Deus também o tornou herdeiro. Deixa eu ler de novo 7. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Isso é a maior notícia, o Espírito Santo mora em nós. Antes, 8, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que vocês voltam àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Vocês querem ser escravos por eles, escravizados por eles outra vez? Depois de vocês ouvirem o evangelho, ter o Espírito em vocês, está brincando comigo que você vai voltar a viver como escravo? Está brincando comigo que tem provisão para você viver uma vida abundante como filho? Você vai voltar a se escravizar nessas regrinhas idiotas? É muito cansativo, irmão. Eu estou falando de coisa séria, você está falando de coisa de criança. Não é brincadeira, essa discussão, não. Versículo 10. Vocês estão observando dias especiais, meses, sexta-feira santa, ocasiões específicas e anos. Versículo 11. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Para a gente encerrar, irmãos, um último texto de Colossenses. Colossenses 2, 2:13. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em suas ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu pregando-a na cruz.
A lista dos seus pecados. Júlio, confusão. Júlio. Mentiu pro pai. Etc. Etc. Para não falar mais nada do Julião, que eu sei todos os pecados dele. Mentira. A lista dos pecados do Júlio. Jesus pegou isso, Deus pegou essa lista de pecado, riscou o nome do Júlio, colocou o nome de Jesus e cravou na cruz. A base da nossa salvação é essa. Ele não deixou quieto o nosso pecado, ele fez cair sobre Jesus o nosso pecado. Onde que eu estou? 14. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, irmãos, aula de português, baseado em tudo isso que a gente falou, baseado na salvação através de Jesus e da cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração de luas, sábados e etc. Posso ou não posso? Tem um irmão, deixa eu falar um negócio de ação. O irmão amado, que eu amo e gosto. Lembra do vídeo? Gente que eu amo e não gosto. Ele eu amo e gosto. Vive numa igreja totalmente escravizadora. E chega ao nível, pastor, eu precisava conversar com o senhor, marca 3 dias antes, e vai lá e encontra com o pastor, e fala assim, pastor, eu posso descer para Ubatuba? Aí eu fiquei ouvindo ele contar a história, você está brincando, né? Não. E o que ele falou? Não teve paz no coração, a gente não desceu, não. Ah, você está de brincadeira comigo? Cara do céu! Sem contar histórias mais recentes nossas, que eu não vou contar para os irmãos não se entregarem aqui. Pastor, posso ir no Habib's hoje? Não tive paz no coração. Baseado na salvação em Jesus e na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelos que vocês comem, bebem, festividade, celebração. Essas coisas são sombra do que havia de vir. A realidade encontra-se em Cristo. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração a anjos e sonhos e visões impeçam você de alcançar o prêmio. Qual é o prêmio? A liberdade que só o Espírito pode produzir em nós. Liberdade para com isso, irmão. Tem uma vida muito mais leve para você viver. Irmãos que nos ouvem pela internet, tem muito mais do que isso para você viver, querido. Para com isso. Não permitam que ninguém que tenha prazer na falsa humildade e na adoração de anjos impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões. Isso é ótimo, né? Irmãos, eu tive um sonho essa noite. E nele vinha um bode voando. Eu estou errado que é assim? Contam detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa a visão. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Esse cara está fora. Esse cara não é corpo de Cristo. Fica inventando história para você cair nela. Já que vocês, olha só, gente, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, vocês estão dizendo que vocês morreram para os rudimentos do mundo, por que vocês carregam ainda ordenanças como se vocês vivessem no mundo? Irmão, escravizado pelo seu líder religioso, se você morreu para as coisas do mundo, por que é que você vive como se ele fosse o seu dono ainda? O seu dono é o Senhor Jesus. Ele é o seu proprietário. É no guarda-chuva dele que você está. É na autoridade espiritual dele que você está, querido. Onde é que eu estou, irmãos? 21 agora. Se vocês morreram com Cristo, vou ler de novo, quanto aos princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem nele, se submetem às regras? Não manuseis, não proves, não toques. Todas essas coisas estão destinadas a desaparecer pelo uso.
porque se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Eu não como carne hoje. Com sua pretensa religiosidade, estou de jejum de chocolate, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não adianta, é inútil tudo isso. Não tem valor para nada. E aí eu terminar, irmãos, prometo que agora é só continuaçãozinha aqui. 3:1. Portanto, o que é portanto? Portanto, sendo assim, baseado em tudo isso que a gente falou, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso tudo é coisa de homem, é ensinamento de homem, é mundano. Se você já ressuscitou com Cristo, comece a pensar como Cristo e não com essas coisas terrenas e mundanas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Desculpa, acho que você não entendeu, deixa eu ler de novo. Pois vocês morreram lá na cruz, o símbolo do seu batismo foi esse. Você morreu com Cristo e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ninguém bota a mão mais. Quando Cristo, que é a minha vida, é a sua vida, for manifestado, então eu e vocês também serão manifestos com Ele em glória. Assim, pois, façam morrer a nossa natureza terrena. Que a gente saia daqui, irmão, desafiado a viver como filhos, herdeiros, na liberdade que o Espírito Santo nos proporciona, ouvindo a voz dEle, conhecendo a vontade dEle através da palavra de Deus, e entendendo que se não for uma ação dEle, a gente continua como escravo. E já que a gente é herdeiro, a gente pode viver como filhos. Amém? Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que a gente não consegue explicar, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Dê um abraço no seu irmão até semana que vem. Esteja nos hips, em nome de Jesus.